Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Mike. Nosso encontro com Deus aí, todo início de semana, toda segunda-feira estamos aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Quero compartilhar com você hoje sobre confiança e descanso em Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, que diz o seguinte: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão fixos em ti. A palavra de Deus que quero refletir com você está aí nesse texto, quando Josafá se reúne com a congregação para orar ao Senhor por algo que estava afligindo as suas almas, um exército grandioso que vinha contra o exército de Israel, e eles se colocam a orar e a falar com o Senhor, e eles conseguem aí dentro desse texto ver três verdades na situação que eles estavam vivendo, que eu creio que nós precisamos aprender com essas verdades. Primeiro, eles não tinham forças o suficiente para lutar contra os seus inimigos. Eles reconheceram as suas fraquezas, reconheceram que o outro exército era muito maior do que o exército deles, e eles viram aí que eles era insuficiente para poder lutar e vencer essa guerra. Naquele momento também eles não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer, estavam sem orientação, estavam perdidos, E resolveram então orar ao Senhor. E aí no final do versículo diz que eles mantiveram os olhos fixos em Deus, Apesar de toda a circunstância, apesar de toda a situação, mantiveram os seus olhares fixos no Senhor. E por causa dessa atitude do povo de Israel, junto com Josafá, junto com a congregação, orando, buscando ao Senhor, o nosso Deus dá uma resposta de imediato para o povo de Israel. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 15 diz: Não temais e nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O nosso Deus, ele tem pressa em responder quando nós nos sentimos afligidos, quando estamos encurralados, quando não sabemos o que fazer. Quando dependemos dele totalmente, ele tem uma resposta, ele tem uma direção, uma orientação para cada um de nós, para podermos vencermos as nossas lutas e as nossas guerras. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã é: como tem sido o seu comportamento quando você se depara com situações como a deste povo, que você imagina um exército maior do que você, imagina que o inimigo da nossa alma está vindo para destruir você, quando você não sabe o que fazer, quando você se depara com uma situação que você não sabe para onde ir, o seu olhar ainda continua mantido no Senhor, ou você se abala por causa da situação e você começa a tomar direções contrárias àquilo que é a vontade de Deus. O nosso comportamento deve ser sempre de permanecer em Jesus, confiando e descansando nele. Esses dias nós estamos passando por um isolamento, estamos isolados há mais de 15 dias, descansando no Senhor e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez você tenha enfrentado alguma situação como essa, ou talvez esteja enfrentando, e se por motivo algum tiver que enfrentar, a minha orientação para você é que você confie e descanse no Senhor, pois Ele sabe de todas as coisas e Ele ainda está no controle, Ele sempre estará no controle de todas as coisas. No decorrer da nossa vida, em determinados momentos nós vamos ter que aprender a esperar somente no Senhor. Não existe outra coisa a fazer a não ser somente confiar e esperar no Senhor. E esse tempo é muito interessante porque o Senhor, ele quer desenvolver em nós a habilidade de manter uma boa atitude enquanto eu e você esperamos nele. Não é o fato somente de esperar, mas é de nós aprendermos a manter boas atitudes no momento em que nós estamos esperando no Senhor. Para viver confiando em Deus e descansando nele, é preciso lutar contra a oposição. O povo de Israel estava lutando contra uma oposição. Eles estavam vendo um exército muito maior, eles não sabiam qual a direção tomar, mas eles decidiram confiar no Senhor, descansar no Senhor, manter os olhos fixos no Senhor, independente da circunstância que estavam enfrentando. Quero falar para você que sempre haverá oposição do mundo maligno contra nós, querendo nos destruir, querendo contradizer tudo que a palavra de Deus nos diz e nos dá garantia sobre as suas promessas, mas a palavra de Deus é fiel. A palavra do nosso Deus é fiel, ela permanece para todo sempre. Conta-se uma certa ilustração de dois pintores para poder desenhar um lugar de paz. O primeiro pintor desenhou um desenho com um rio muito calmo atrás de umas montanhas. E o segundo pintor desenhou uma cachoeira correndo, águas para todo lado,
com uma imensa árvore ao pé dessa cachoeira e com um galho bem na ponta com um passarinho, com um ninho de passarinho. E lá aquele passarinho vivia. E aí depois eles fizeram uma análise de qual pintura que transmitia paz. E a segunda pintura retrata que a paz, né? Que aquele passarinho tinha um lugar de paz. Porque não existe paz sem oposição. Se nós estivermos em lugares tranquilos e achando que ali tem paz, que ali é o lugar de paz, nós estamos errados sobre isso. A paz, ela está, mesmo quando nós estamos enfrentando situações difíceis, mas o nosso coração está firmado em Cristo e nós estamos tranquilos sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. O livro de João, capítulo 14, o verso 27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paz não é ausência de aflição, mas sim presença de Deus em meio às aflições. Paz não é ausência de aflição, mas sim presença de Deus em meio às nossas aflições. Alguém diz que paz não é ausência de conflitos, mas sim presença de força e fé no Senhor para superá-los. Paz não é ausência de conflitos, mas é a presença e a força que eu e você precisamos manter de fé no Senhor para superá-los. Nossa paz é espiritual. O nosso descanso é aquele que funciona durante a tempestade da vida e não na ausência dela. Que o Senhor nosso Deus possa dar para mim e para você tranquilidade, paz, confiança nele e descanso nele, mesmo que a circunstância queira provar ao contrário ou queira desestabilizar a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que a sua semana seja abençoada e seja o que for que você tiver que enfrentar, continue confiando e descansando no Senhor. Uma boa semana para você, Deus abençoe você e toda a sua família. Graça e paz do Senhor Jesus.